Salve, salve, hermanos e irmãs aqui do nosso canal do YouTube. Estou aqui no Refúgio Eu Topador, na bancada onde a gente grava o programa de TV, onde a gente recebe também vários convidados para experiências do lado da nossa parrilla tradicional, hoje com as grelhas uruguaias. Vai sair algumas receitas magníficas hoje para o nosso canal aqui do YouTube, e a receita desse vídeo em questão é o nosso clássico e tradicional e famoso chimichurri de ervas frescas. Vou passar o passo a passo com todos os componentes que eu uso para ter um chimichurri raiz, gabarito, categoria para as parrijadas dos finais de semana. E não te esquece, hermanito e hermanita, de dar o like, de te inscrever, de enviar para todos os teus amigos e já pedir que eles te esperem no assado de domingo com o chimichurri do Eu Topador. Não te esquece, porque a gente está produzindo vários vídeos exclusivos aqui para o YouTube. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então vem comigo, vocês vão precisar de salsinha, azeite de oliva, girassol, óleo de girassol, sal fino, um pouquinho de adobo, se tiver, se não tiver não tem problema, tomilho, alecrim, alho, cebola roxa e orégano e nada mais. Bom, irmãos, vocês devem saber já, né, que chimichurri é um molho tradicional das fronteiras e dos hermanos uruguaios e argentinos, né? Eu sou de Santana do Livramento, fronteira com Rivera, Uruguai. A minha avó é nascida em Montevidéu, então é uma uruguaia, e nós da fronteira que temos essa descendência também uruguaia, a gente chama que é o doble chapa. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Existem milhares de receitas de chimichurri. Eu, particularmente, já fiz inúmeras, não só pro YouTube, quanto nos cursos por aí que a gente dá. Essa aqui é uma receita à base de ervas frescas. Então eu pego um maço de salsinha, deixo alguns talos no início e pico ela consideravelmente pequeno para dar uma textura interessante para o nosso molho. Acho que eu pode ir falando quando estiver cortando. E aí sigo, né? Na verdade tem que falar toda hora. Sim, tem que falar toda hora. Rolou o debate que é o seguinte, irmãos, na verdade, eu tô acostumado já há 3 anos a gravar, e quando a gente grava um programa de televisão é diferente. Então aqui com o YouTube, com vocês, que a ideia é agora estar mais próximo, fazer uns vídeos mais corridos, né? Eu tô me maniando aqui, né? Porque é diferente, irmãos, é diferente, tá? Então a salsinha, eu gosto particularmente de picar ela toda na faca e não botar em liquidificador. E aos poucos eu vou dando a textura e o tamanho que eu quero nela, né? Os pedaços grandes depois, se tiver que dar uma selecionada, tira, mas assim tu vai chegando numa textura boa. Então, irmãos, aqui, ó, antes de terminar, eu venho com as ervas. Então coloco aqui um pouco de alecrim, pego aqui de cima para baixo para tirar só o que importa do alecrim. E vou colocando alguns galinhos aqui inteiros, ó. Já dá para ver que o cheiro do alecrim, dizem que inclusive faz muito bem para a memória, para a vida. Então, tá aqui o cheirinho de alecrim. Vamos colocar também o tomilho. Então é um trabalho um pouco mais lento, minucioso, mas a ideia é tirar também só as folhinhas do tomilho. Então vem lá em cima e puxo e sai inteirinhas as folhinhas.
Então aqui foi o tomilho e nós vamos botar um pouco de orégano também. Vamos fazer o mesmo processo com o orégano. Então pega de cima, puxa e traz para baixo. Então tascou uma quantidade significativa, né? Quanto mais vocês colocarem algum tipo de erva, mais acentuado vai ficar o sabor. Então coloquei aqui agora as ervas e vou aí sim agora finalizar junto com a salsinha para misturar os aromas. Tá falta meu cutelinho da Dávila aqui que Então aqui, irmãos, ó, chegamos na textura desejada, ó, vejam que a gente encontra ainda uns talinhos, tá? Isso aqui é a base do nosso chimichurri. Para agregar ainda um pouco mais de sabor, nós vamos colocar 2 dentes de alho. Seguidores que perguntam por que o chimichurri argentino é marrom e o teu é verdinho. Vai explicar isso? Irmãos, na verdade a gente recebe vários comentários quando faz um tipo de chimichurri que de um lugar é de um jeito, de outro é mais escuro, outro não vai isso, outro não vai aquilo. E realmente é sobre isso, porque cada lugar, cada região é representado por um truque, um macete, um jeito diferente de fazer o chimichurri. Então, irmãos, adaptem seus gostos, façam vários estilos, porque o chimichurri é uma das receitas mais democráticas existentes. Então, esse aqui é mais verdinho, justamente pela composição que é feito esse chimichurri, que é com ervas frescas, é um estilo de chimichurri, mas eu também faço alguns chimichurris mais escuros, então depende muito dos ingredientes e da região e do estilo de cada lugar. Ó. Eu ainda vou adicionar aqui agora um pouco de cebola roxa para dar uma cor também. Então, em alguns lugares a cebola roxa não vai, outros lugares ela vai. Eu particularmente gosto muito do toque que a cebola roxa dá nesse chimichurri, que eu gosto de colocar nos eventos para comer com uma carne, bem fresquinho. Então a cebola também é importante que seja cortada em cubinhos pequenos para dar aquela textura desejada. Ó. Fazer com delicadeza, com calma, sem pressa, alguns cubinhos. E também não vou colocar tudo. Esse início aqui eu vou tirar e vou colocar basicamente esse pedacinho para não ficar com muita textura de cebola, tá? Então aqui estamos nos encaminhando para a base do nosso chimichurri. Poderia ter um pimentão vermelho aqui, poderia ter um pimentão vermelho tanto desidratado quanto o natural, não tem problema. Alguns anos atrás eu fiz chimichurri aqui também e na outra rede confitando a cebola, o alho e o pimentão, ou seja, né, vários estilos para vocês fazerem na casa de vocês. E aqui então eu vou transferir esse nosso chimichurri para um bowl, a nossa base, tá aqui o bowlzinho. Vejam que dá para enxergar a cebola, dá para enxergar o alho, tem bastante salsinha, as ervas estão trazendo um pouco mais de perfume e agora nós vamos condimentar esse nosso chimichurri. Como? Um sal fino, generoso, vai trazer o nosso sabor. Eu ainda vou colocar um pouquinho de adobo que eu trago lá de Rivera, então pode colocar como não pode, o adobo é uma mistura. Eu vou colocar pouca coisa só para dar um cheirinho, uma cor aqui do vermelho que eu tenho no meu adobo. E aí eu vou entrar com óleo de girassol
vou entrar com óleo de girassol e vou mexer esse nosso tempero. Tá faltando também uma pimentinha. Não é essa. Tá faltando também uma pimentinha. E aí, hermanitos, nós vamos depois finalizar com azeite de oliva e vamos deixar na geladeira curando algumas horas antes de provar. E aqui está o nosso azeite de oliva. Esse é um produto, irmãos, que vocês podem consumir ele fresco, com essa textura, em até 5 dias estando na geladeira. Quem quiser botar também uma jorradinha de limão, também vai funcionar bem. Hoje eu não tinha ele aqui em casa, ó. E a ideia é atingir essa textura de molho aqui, ó, dá uma olhada. Esse chimichurri particularmente é uma inspiração lá do mestre Francis Mallmann, né? E quando eu tive a oportunidade de fazer o Los Siete Fuegos na Bodega Garzón, no Pueblo Garzón, com ele e com a equipe dele, diferente desse, mas tem um cado assim de inspiração na receita do Francis Mallmann do chimichurri de ervas frescas, olha aí, ó. Tá, irmanito? Então, chimichurri de ervas frescas, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de dar o like, de compartilhar, de comentar, que assim a gente vai trazendo várias outras receitas, não só de chimichurri, como de cortes e outras coisas aqui pro nosso canal do YouTube, olha aí, ó.